que diz que 9 pontos da nova Previdência vão terminar na Justiça. Aí eles destacam BPC, benefício de prestação continuada, capitalização, aposentadoria do trabalhador rural, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, proteção na maternidade, contribuintes facultativos sem auxílio-doença e ainda as chamadas lei complementar, se tirarem da Constituição uma dúzia de artigos que são direitos considerados cláusulas pétreas que nós, constituintes, lá colocamos. Ainda a Folha de São Paulo, reforma da Previdência abre espaço para taxar até vale-refeição e férias. Os Uber também serão taxados, segundo o anunciado, na Previdência. O Globo, base que não ultrapassa seguramente mais de 100, eu vou informar isso mais na frente, prepara emendas porque eles entendem, se não avançarem na retirada de alguns artigos, vão perder muito mais. O próprio Valor diz que o presidente da República, em entrevista ao apresentador Silvio Santos, já fala que a reforma da Previdência, se não for aprovada, a inflação volta a galope. Quer dizer que essa onda de ameaçar ou a Previdência, ou a inflação, ou a Previdência, ou a taxa de juros, ou a Previdência, ou não teremos mais dinheiro para as universidades, é um tipo de um terrorismo, né? É uma chantagem que não tem o mínimo cabimento. O UOL, Planalto fala em pacote, mas pelo outro lado, empresas desanimam e começam a bater em retirada. Está havendo um desespero em relação ao estado da economia no Brasil. G1, reforma muda leis sem relação com a Previdência, corta a PIS e até os remédios do SUS. Valor, termômetro da Previdência. Termômetro da Previdência, diário da empresa Atlas Político, calcula a aceitação da reforma na Câmara dos Deputados. Até o momento, somente 100 parlamentares, somente 100 é que admitem que votarão nessa reforma que está aí, nessa que está aí. Apoio parcial, 112. Indefinidos, 157. Quer dizer, não são favoráveis, mas ainda estão vendo que tipo de apoio podem dar. Contra definido, 144. Outras manchetes. Indústria piora e o primeiro trimestre tem 2/3 dos setores no negativo. Folha de São Paulo. Bloqueio no MEC vão do ensino infantil à pós-graduação. 7,3 bilhões. UOL. Desemprego no país sobe para 12,7 e atinge quase 14 milhões de pessoas. Há 4,3 milhões de desalentados e, conforme o IBGE, ultrapassa 30 milhões de pessoas entre desempregados, aqueles que desistiram de procurar emprego e aqueles que estão vivendo de bico. O Globo, Banco Mundial alerta que no Brasil aumenta a pobreza. Chegamos a 43 milhões de pessoas. Enfim, muitas dessas matérias que vi, assisti e li estão nos jornais, blogs, redes sociais, televisão, que abordam e mostram, como eu vi um artigo que diz que está dando um desespero generalizado no país, no setor empresarial. Mas, quando dizem que reforma trabalhista, disseram, ia gerar milhões de empregos, eu dizia, não vai gerar emprego. Está aí o resultado, não sabemos de um emprego gerado com a reforma trabalhista. A Previdência vai na mesma linha,
Previdência não gera emprego. Até porque entre um sistema e outro, eles falam que vão ter que aportar R$1 trilhão. Vão tirar da onde esse R$1 trilhão para fazer a transição de um sistema e outro. O sociólogo Rui Braga, da Universidade de São Paulo, disse, eu vi na Globo News, no programa Painel, que a exemplo da reforma trabalhista, a reforma da Previdência também não gera empregos. Ouvi também, em Porto Alegre, o valor das renúncias tributárias para 2020, previsto aí na LDO, e eu confirmei depois aí com a assessoria do Senado, é estimado renúncias tributárias, 326,2 bilhões. Ou seja, vamos abrir mão de 21,13% da arrecadação. Então, eu abro mão daquilo que eu tenho que arrecadar e mando a conta para o trabalhador. Segundo o Sindifisco, as desonerações instituídas de 2010 a 2019 alcançou um montante de 583,248 bilhões. Em 9 anos, quase 600 bilhões somente em desonerações. Já a sonegação é de 350 bilhões anualmente. Conforme a agência DIAP de notícias, a alíquota adicional da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos acabou em 2018 e não foi renovada. Então, os bancos que tiveram um lucro no ano passado de 98,5, 6 bilhões, 100 bilhões de reais, vão pagar menos tributos ainda a partir do ano que vem, porque não foi renovado essa questão da contribuição social sobre o lucro líquido. Os bancos brasileiros, lucro então 100 bilhões no ano passado, um aumento de 17,4% em relação a 2017, é o maior lucro dos bancos desde o Plano Real, em 1994, isso segundo o Banco Central. É isso que não dá para entender. Quando que a miséria aumenta no Brasil, os bancos lucram cada vez mais e vão pagar menos ainda em matéria de contribuição a partir do ano que vem. Mas ainda, senadores e senadoras, senador Cajuru, senador Álvaro Dias, eu quero também dar uma informação que, para mim, eu não estava bem de saúde, mas assim mesmo, na segunda-feira passada, eu fui a um evento que estava marcado há muito tempo, na sede da FETAG, lá em Porto Alegre. Estavam lá em torno de 1.000 pessoas do campo da cidade, a maioria lideranças, para debater a reforma da Previdência. Eu fiquei muito feliz, porque fizeram uma homenagem para mim, eu fiquei no centro da mesa, estavam lá os mais variados partidos para debater. Eu fiz uma fala no final, curta, claro, por problema de voz ainda, mas o que eu ouvi lá? Falaram dezenas de entidades, tudo de caráter estadual. Primeiro, a maior crítica foi ao sistema de capitalização proposto pela PEC. Eles dizem, a frase que eu mais ouvi, se a capitalização passar, será a miséria para todo o povo brasileiro. Todo, claro, os pobres, né? E aí nós vamos ver que a maioria fica nessa faixa. Sabemos que os maiores interessados nesse sistema de capitalização são os bancos. Inclusive, vale lembrar, são os que mais devem pagar a Previdência, dado da própria CPI que eu presidi. Quero cumprimentar a todos que estiveram lá naquele evento belíssimo. Centrais sindicais estavam todas, confederações, federações, sindicatos de base, OAB, DIESE, ANFIP, COBAP, FETAPERGS, PT, PSODB, PSOL, PSB, PDT, Rede, e estavam outros partidos também, não oficialmente, estavam lá participando do debate. Mas eu diria que praticamente todos os partidos estavam lá. Vereadores, deputados estaduais, federais, lideranças sociais,
estava a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Pública, que nós fizemos parte, porque os senhores dois assinaram a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Pública. Isso não quer dizer que temos que votar iguais, né? Mas votaremos em defesa da Previdência Pública. Não precisa todos repetir o mesmo voto, eu deixo claro isso, para não comprometer ninguém, né? Então estiveram lá também Frente Ampla Gaúcha em Defesa da Previdência, Frente Ampla pelo Brasil, Fórum Sindical dos Trabalhadores, Fórum das Centrais, Movimento Povo Sem Medo, MST, e depois segmentos do Movimento Negro, do Movimento LGBT, movimentos religiosos, estavam lá todos representados. Na terça-feira, presidente Cajuru, eu tive que de novo voltar para Porto Alegre, porque, para alegria minha, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em sessão solene, na data que antecedeu o dia 1º de maio, fez uma homenagem a esse senador. Eu acho que porque a gente chega numa idade, a gente começa a receber muita homenagem. Eu acho que é mais homenagem pela idade do que pelo trabalho realizado. Eu recebi lá o troféu Câmara de Porto Alegre. Essa proposta foi aprovada por unanimidade, foi de iniciativa do vereador Comaceto. Mas eu fiquei feliz também, para mostrar que o movimento é suprapartidário, que quem presidiu a sessão foi o vereador Reginaldo Pujol, que é do DEM. Presidiu toda a sessão, diversas pessoas falaram. Ele fez um belo pronunciamento também, como fez também o Comaceto. Comaceto, claro, desde meus 8 anos de idade até, eu digo praticamente 70 anos, que é o que eu tenho hoje. Faço 70. Agradeço, enfim, a todos. E esse trabalho que a gente faz e fez, e esse carinho da população, só pode animar a gente a cada vez mais a fazer o bem sem olhar quem. Que eu sei que a linha dos senhores dois estão aqui. Poderia estar outros, mas como no plenário é uma segunda-feira, eu entendo, né? Cada um está nas suas bases, mas entendo que tanto Vossa Excelência, o senador Álvaro Dias, como o senador Cajuru, têm esse compromisso de fazer o bem, sem olhar quem. Isso é uma frase que eu uso muito, que isso é que norteia nossas vidas, né? É olhar para o bem, nem sempre todos têm a mesma ótica de fazer o bem, né? Mas eu sei que a intenção é das melhores. Eu estou muito animado que essa reforma, como está, não passará. Eu acho que é unânime aqui que como está, não passará. Até precisar de pesquisa que a gente viu, que somente 100 deputados até o momento saibam que votam de qualquer jeito. Os outros todos dizem, não, paga aí, não é bem assim. Eu confesso que ainda hoje pela manhã tivemos um debate lá na CDH e o tema foi Previdência, sonegação, combate àqueles que reconhecem que devem, mas não pagam, chegaria a quase 500 bilhões, e também a DRU. E lá foi um debate do mais alto nível, o governo mandou representantes, fizemos um debate qualificado lá, e percebi também ali que compete a essa casa ampliar o debate, discutir o máximo que for possível, para que a gente, como eu digo sempre, né, é fácil dizer sou contra ou sou a favor, né? Mas nós temos que ter proposta. E a própria CPI da Previdência alencou uma série de propostas que eu gostaria de ver aprovada, que vai na linha de combater a sonegação, combater a apropriação indébita, combater a fraude, combater os refis e não permitir que aqueles que mais devem, como foi dito lá, eu repito aqui, façam aquilo que a gente fala de uma concorrência desleal com o empresário sério, com o empreendedor sério, porque ele paga seus tributos direitinho, não sonega, não rouba, não é corrupto, e o outro que faz picaretagem e malandragem, claro, consegue vender o produto mais barato. Então isso foi aprofundado lá e no final nós tiramos um encaminhamento que faremos uma série de outras audiências, como por exemplo uma só para discutir a capitalização. Olhar assim, no mundo, onde foi aplicada a capitalização. Foi em 18 países, vamos trazer um estudo de como é que está lá nesses 18 países. Claro que o Chile é o exemplo mais próximo de nós, a Argentina aqui também aplicou. E a situação na Argentina, todo mundo sabe que está um desespero. Nós não queremos ver o Brasil
numa situação semelhante à da Argentina, que quando o Macri, né, ganhou lá, foi dito que tudo estaria resolvido. E a Argentina hoje está num estado de caos, ninguém tem dúvida quanto a isso. E é um dos principais parceiros do Brasil aqui na América Latina. Então, se a Argentina vai mal, infelizmente isso pode contagiar o Brasil, que já não está nada bem. Por isso que esse regime de capitalização, que vai ser uma poupança individual, como argumentou um dos painelistas hoje pela manhã, que ele disse, se 90% do que é arrecadado não vai ser mais, e vamos arrecadar só 10%, como é que vai dar certo? Que vai ser os 10% do empregado e não vai ter mais a contribuição nem da União e nem da sociedade, como, por exemplo, os 20% por parte do empregador. Faremos um debate, quase com um ciclo de debate, sobre a capitalização, porque eu acho que esse é o principal, é o número 1 em matéria de maldade contra o povo. Porque como vamos aguentar a tal regra de passagem da capitalização da repartição para a capitalização. Porque a repartição, ela recebe dinheiro da sociedade. A partir do momento em que você diz que os trabalhadores vão só poder depositar 10% e na sua conta, então aqueles trabalhadores todos, que serão milhares ou milhões, não entra mais nada do empregador, e nem da sociedade, e nem da União, só entra os 10%. E aí a situação, de fato, vai ser muito semelhante à do Chile, e por isso nós fizemos um apelo que a gente faça quanto debate for necessário. Eu queria muito um debate aqui no plenário. Nós faríamos perguntas do plenário, mas vamos trazer representantes do governo e da sociedade civil. Eu apresentei o requerimento, eu sei que o Telmário apresentou, Vossa Excelência com uma série de perguntas vai na mesma linha. Vamos fazer um bom debate aqui o dia todo, 2 dias se for necessário, para que fique tudo muito claro, nada de secreto, tudo transparente, para que a gente aprove uma reforma que atenda o interesse do povo brasileiro, principalmente, eu diria, da classe média para baixo.